ela conclui o capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Eu convido os irmãos para abrirem comigo a palavra em Mateus capítulo 17, do versículo 24 até o seu último verso, o verso 27. Mateus 17, de 24 a 27. Concluímos então hoje, pela graça de Deus, o capítulo 17 deste Evangelho, o Evangelho do Rei, o Evangelho de Mateus. Peço atenção preciosa dos irmãos para a leitura da palavra. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Nós agora vamos orar e a nossa oração ela será dirigida pelo coral Brilho Celeste. O canto Ensina-me a tua lei. Estejamos nos preparando para receber a palavra de Jesus Cristo e que o Senhor, por sua graça, nos ensine mais uma vez nesta noite a sua preciosa lei. Jesus, ele, segundo a narrativa, retorna para o seu quartel-general. Cafarnaum foi a região escolhida pelo Senhor, onde ele tinha uma casa. E nesta casa, ele então descansava, atendia pessoas, curava pessoas e também discipulava os seus apóstolos. A casa de Pedro, precisamente falando, em Cafarnaum. O versículo 24, ele inicia dizendo que o Senhor então, depois de ter passado uma temporada nas regiões de Tiro e Sidom, regiões predominantemente gentílicas, ou seja, habitadas por não-judeus, ele agora volta para Cafarnaum e quando ele retorna para lá, o que é que ocorre? Ocorre o que vocês lerão comigo novamente e juntos agora nós vamos ver. Vamos novamente ler o texto, agora juntos, versículo de número 24. Vamos lá. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Então, quando Jesus com seus discípulos retornaram para Cafarnaum, Pedro, andando pela cidade, foi abordado pelos cobradores de impostos. Aqui nós precisamos informar o seguinte: esta cobrança aqui não tem nada a ver com os impostos devidos a César. Era um imposto religioso exclusivo dos judeus. Na realidade, o imposto das 2 dracmas ou didracma foi estabelecido pelo Senhor nos dias de Moisés. Os homens, a partir dos 20 anos, eles tinham a obrigação de darem um pouco, uma parcela percentual do seu sustento para manter o serviço de culto. Então percebam que aquilo que nós fazemos ainda hoje não é uma imposição da igreja, até porque Deus ama a quem dá com alegria. Não é uma obrigação dos incrédulos, porque este é um mandamento estabelecido para os crentes. Mas quando ainda hoje nós dizimamos e ofertamos a casa do Senhor, o que fazemos? Nós sustentamos o serviço de culto. Nós mantemos a estrutura, nós mantemos os ministros para que vivam e preguem o Evangelho. Nós investimos na expansão do reino, enviando missionários, nós assistimos aos mais necessitados, órfãos e viúvas. Então, percebam que a metodologia divina,
quando estabeleceu para si um povo, desde o passado chamou a responsabilidade primeiramente a quem? Aos homens. Homens a partir de 20 anos já tinham a obrigação de sustentar a causa. E eu não sei se vocês já perceberam, mas em nossos balancetes financeiros, e isto é muito claro, muito transparente nas igrejas presbiterianas do Brasil, na realidade pastores nem pegam em dinheiro, pastores nem falam em dinheiro, nem ficam fazendo campanhas e mandando você trazer 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, qual seja. Vocês vão perceber que lá agora há um ponto que destaca o dízimo de membros não comungantes. É sempre bem pequeno, mas são os nossos filhos, que também trazem dízimos ao Senhor, porque os seus pais ensinam e eles não estavam sendo mencionados ali. A partir de agora estão. E o incentivo e o preparo, principalmente para os futuros homens, deve ser pais ensinando seus filhos a primeiro ofertarem a causa do Senhor. É a primeira coisa. O coração deve estar na obra. O coração deve estar devoto ao Senhor, ao seu reino. E isso só pode acontecer se os nossos filhos forem treinados para isso. Isso inclui também as moças. Mas percebam, primeiramente os homens. Porque senão, quando crescerem, quando a coisa apertar, primeiro que eles vão fazer é reter o dízimo. Isso não é bom. Então, o imposto aqui era religioso, não era o imposto devido a César. Este assunto será tratado mais adiante. E a pergunta dos cobradores de imposto não era de maneira nenhuma com a finalidade de testar o Senhor. Percebam, cobradores de impostos, eles não estavam naquele grupo dos escribas e fariseus que estavam tentando sempre pegar Jesus em algum erro e nunca conseguiram fazer isso. Eles simplesmente se dirigiram a Pedro. Não sabemos se com o intuito de provar, mas pelo texto há mais uma referência, ou a referência aponta muito mais para uma dúvida, para uma pergunta. O papel deles era cobrar. E eles então olham para Pedro e dizem o seguinte, eles perguntam o seguinte: o mestre de vocês, ele não paga as 2 dracmas, ou o imposto da didracma? Vamos entender um pouco mais isso nas páginas do Antigo Testamento. Marquem Mateus 17 e vamos comigo para o segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo de número 30. Êxodo, capítulo de número 30, a partir do versículo de número 11. Esta obrigação dos homens de Israel também era conhecida como o imposto do resgate da alma, ou da sua alma, ou o preço por sua redenção. Percebam então a conexão profundamente religiosa. Êxodo 30, a partir do versículo de número 11. Eu peço a atenção de vocês. Veja só, diz o texto, a partir do versículo 11, Êxodo 30. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles nenhuma praga quando os arrolares. Então, o recenseamento sempre era feito entre o povo de Israel, dentro do povo, para que se conhecesse a realidade do povo, e todas as vezes que isto era feito, o imposto deveria ser pago. Veja que é chamado aqui: cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. Versículo de número 13. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto, metade de um ciclo. O ciclo era a moeda daquela época, a dracma era uma moeda grega. 2 dracmas equivalia a um ciclo. Acompanhe meu raciocínio. 1 dracma equivalia a um dia de trabalho de um operário. Então, eles deveriam trazer ao Senhor o valor equivalente a 2 dias de trabalho, 2 dracmas ou meio ciclo. Segundo o ciclo do santuário, continuidade do versículo 13, este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor, é oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento, versículo 14, de 20 anos para cima, o que eu falei a vocês, dará a oferta ao Senhor.
O rico não dará mais de meio ciclo, nem um pobre menos quando derem a oferta ao Senhor, para fazerdes, notem, expiação pela vossa alma. A palavra expiação quer dizer purificação, quer dizer promover a reconciliação. A palavra expiação, no seu sentido mais literal, quer dizer cobrir alguém. Então, eles deveriam fazer isso para que tivessem as suas almas cobertas, protegidas e não sofressem o juízo de Deus por quebrarem uma ordem divina. Finalmente, versículo 16 diz: tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação. Então, para onde que esse dinheiro ia? Esse dinheiro não era para comprar mansões ou palácios no deserto em meio a um oásis para Moisés. Não era para sustentar o evangelho da ostentação, onde os líderes são extremamente ricos e poderosos, enquanto os necessitados são afligidos. Não. Percebam, há uma finalidade clara. O dinheiro deveria ser tomado, o dinheiro deste resgate, e dado ao serviço da tenda da congregação, para sustentar os sacerdotes, para sustentar o culto, para preservar a verdadeira religião. Finalmente, diz o versículo 16, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor. E ele conclui, percebam que essas ênfases na Bíblia, elas são importantes. A conclusão é, para fazerdes expiação pela vossa alma. Ora, era comum nos dias de Jesus, e certamente isto corria nas praças, nas ruas, que Jesus ele veio trazendo a interpretação correta da lei. Notem, os cobradores o chamam de rabi, mestre. Era comum também que aqueles homens soubessem que o Senhor Jesus estava pregando e ensinando corretamente e derrubando os falsos ensinos dos fariseus. Então, a dúvida deles e o questionamento deles a Pedro é importante, é pertinente. Me diga uma coisa, Jesus, o mestre de vocês, ele não paga o resgate ou o preço daquele resgate, a didracma? Vamos voltar para Mateus e vamos continuar o nosso raciocínio. Mateus 17, agora vocês vão ler comigo o versículo de número 25. Nós já percebemos que este imposto foi estabelecido pelo Senhor. Jesus então deveria, e ele veio para cumprir toda a lei, ele não veio para revogá-la, capítulo 5 de Mateus nos ensina isso, ele veio para cumpri-la. A pergunta dos cobradores de imposto é pertinente. Eles perguntaram, Jesus paga ou não paga o resgate da redenção, esta taxa estabelecida na lei? Vejam só a resposta de Pedro, vamos ler o versículo 25. Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Notem só que, na medida em que nós lemos o texto, algumas verdades elas começam a serem reveladas a nós. A primeira delas é a onisciência de Jesus. Pedro estava na rua. Pedro estava longe da casa de Jesus. É o que o texto sugere. Quando ele responde, o texto segue e diz que depois Pedro se dirigiu para casa. A ideia não é que ele estava ao lado de Jesus. Jesus estava na casa, Pedro estava nas ruas. Nas ruas estavam os cobradores de impostos e nas ruas os cobradores perguntaram se o mestre de Pedro, vejam a ligação, percebam que eles já notavam que Pedro não somente era o líder entre os apóstolos, ele tinha uma liderança clara, mas ele era servo do mestre Jesus. Eles perguntam a Pedro e ele com firmeza, porque Jesus já havia dito, eu não vim revogar a lei. O que é que ele diz? Ele não titubeia. Ele diz, sim, o meu Senhor, ele não quebra a lei. Sim, o meu Senhor, ele paga esse imposto também.
Agora, notem a onisciência de Jesus. E onisciência quer dizer aquele que conhece todas as coisas, que conhece a mente, conhece o coração dos homens. Algo que nós não temos. É um atributo apenas divino. Quando Pedro entra em casa, ele não tem nem tempo de dizer a Jesus o que aconteceu lá fora. Quando Pedro entra em casa, Jesus, diz o texto, se antecipa e diz o seguinte a Pedro: Simão, o que é que parece para você? De quem os reis da terra cobram impostos? Isso é fato. Era muito comum nos dias dos reis que até mesmo os cidadãos não tivessem obrigação de pagar impostos, porque os reis eles cobravam impostos das nações dominadas ou subjugadas. Jesus então dirige uma pergunta interessante a Pedro: os reis da terra cobram impostos ou tributos a quem? Aos estrangeiros, aos estranhos, às nações dominadas ou aos seus filhos? Jesus estava por dentro de tudo. Na realidade, Jesus conhece tudo. Quando Natanael, ele duvidou, e ele disse: será que de Nazaré poderá sair alguma coisa boa? De lá pode vir alguma coisa boa? Quando ele ouviu a notícia de que seu amigo encontrou o Senhor, quando ele disse: Filipe, venha ver. E Natanael chegou até Jesus. Jesus disse assim: eu vi quando você estava debaixo da árvore. O homem não teve outra reação. Se Jesus sabia onde ele estava e ele não tinha passado por lá, Jesus sabia o que ele Jesus conhecia, tinha consciência do que ele falou. E ele então reconhece: realmente eu estava errado. É o Senhor. Jesus então revela a sua onisciência. Ele dirige uma pergunta a Pedro, porque já sabia a resposta. Pedro não ia dizer algo diferente, porque ele sabia qual era o costume da época. E na resposta de Pedro, o Senhor Jesus Cristo, ele quer revelar não somente a sua onisciência, mas a quem ele está ligado, a sua filiação, de quem ele é filho. A pergunta dele não é somente dirigida ao assunto reis da terra, mas diante de Pedro e dos demais estava o Rei dos Reis. Então, ele faz uma pergunta, a que Pedro responde no versículo 26, o quê? Vamos ler? Respondendo Pedro: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Pedro responde na lata. Não resta dúvidas. Claro, Senhor, dos estranhos. Quem é o rei que vai cobrar imposto de seu filho? Ou você cobra imposto de seu filho? Cobra hospedagem para ele dormir na cama que você comprou? Cobra taxas para que ele pague as refeições que faz à sua mesa? Cobra que ele pague pelo investimento escolar, educacional que você promove para ele? Quem é o pai que faz isso? Eu não conheço, pode até existir, mas um pai que é pai, ele dá tudo para o filho. Ele não vai cobrar do filho. Ele pode cobrar estudo, ele pode cobrar dedicação, ele pode ensinar o trabalho, mas pedir dinheiro a ele? Então Pedro sabia muito bem, os reis não tinham esse costume, e Pedro responde: dos estranhos, e Jesus então disse: logo estão isentos os filhos. Jesus estava mostrando a sua filiação. Jesus estava dizendo: o meu pai estabeleceu que os estranhos pagassem o imposto. Aqueles que eram estranhos à sua casa, aqueles que foram tirados e chamados de terra estranha e que ele transformou em povo. Ele não cobraria do seu filho, o eterno, o co-eterno, o eternamente gerado, o unigênito de Deus. Agora percebam aqui outra ligação importante. Quando Pedro diz dos estranhos, Jesus lhe disse assim: logo estão isentos os filhos. Jesus, ele testemunha a respeito do Pai, ele fala a respeito da sua filiação divina, ele é filho de Deus, ele é um com Deus, ele é o Emanuel, o Deus conosco. Mas agora ele está ensinando algo mais profundo. Ele usa a expressão
logo estão isentos os filhos. O que ele vai fazer mais adiante mostrará que ele não estava tratando apenas com os reis da terra. Ele estava dizendo para Pedro: comigo, você agora, em mim, você agora também é diante do Pai, filho. Se não, vejamos o versículo de número 27. Olhem só no versículo de número 27, o que é que nos diz a conclusão da passagem. Vamos ler. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Vejam só. Quando Jesus falou, logo estão isentos os filhos, ele não estava se referindo apenas à pergunta feita e tentando fazer uma comparação com a situação, mas ele estava se referindo a si mesmo e a Pedro. Porque no versículo 27 ele conclui dizendo assim: mas para que não os escandalizemos, ou seja, nós não temos obrigação nenhuma de pagar esse imposto. Nós somos filhos de Deus. A ideia é clara, nós somos um com Deus. Mas para que eles não fiquem escandalizados, e a palavra literal também quer dizer enredados. Os pescadores sabem o significado do verbo enredar, cair na rede. Não serem enredados pelo escândalo, percebam a ligação, vai ao mar e lança o anzol. Não lança a rede, não. Porque a rede lançada vai trazer maiores possibilidades. Confia em mim. Pedro era pescador. Vai só com um anzol. E o Senhor, com a sua autoridade sobre mar e peixes, diz assim: lança o anzol, e o primeiro peixe que você fisgar, tira-o. E você vai abrir a boca desse peixe e vai encontrar uma estáter, outra moedinha da época. O estáter tinha o mesmo peso de uma tetradracma. Tetra, 4. Tinha o mesmo peso de 4 dracmas. 2 para o Senhor, 2 para Pedro. Providência, então, para assistir àquela necessidade. Cristo não iria transgredir a lei, mas ele deveria cumpri-la por amor aos seus discípulos, por amor ao seu povo. E depois ele diz assim: agora tome esta moeda, tome este estáter, toma-o e entrega-lhes. E ele diz assim: por mim e por você. São lições práticas que nós podemos tirar hoje, irmãos, extrair hoje de um pequeno texto. Algumas delas eu já mencionei para vocês, agora, pela ordem, eu gostaria de explicá-las. A primeira delas, como falei, é que a passagem revela a onisciência de Jesus. Jesus conhece tudo. Jesus conhece os corações. Quando Jesus ele transformou a água em vinho, primeiro milagre realizado por ele na terra, durante seu ministério terreno, depois que ele fez aquilo, os homens ficaram maravilhados, e o Evangelho de João capítulo 2 nos diz que Jesus não se deixou levar por toda aquela animação. E sabem por quê? Porque ele conhecia o que se passava no coração de cada um deles. Em todo o seu ministério, Jesus revelou a sua onisciência. Notem, quando Jesus se fez homem, ele não deixou de ser Deus. Quando Jesus se fez homem, ele se esvaziou da sua glória. Filipenses 2 nos diz isso. Mas esvaziar-se da sua glória é abdicar temporariamente do seu trono, mas ele não deixou de ser rei. Ele não deixou de ser poderoso, ele não deixou de ser onisciente. Quando tentaram prendê-lo e não era chegada a hora, os guardas do templo chegaram e disseram: quem é Jesus? Lembrem comigo. E perguntaram: quem dentre vocês é Jesus? Jesus só falou: eu sou. E os homens caíram como mortos e ele passou entre eles. Jesus não é este pintado em quadros ou desenhado pelos homens. Ele era o rei,
que abdicando da sua glória por um tempo, jamais deixou de ser rei e Deus, e a sua onisciência revelava a cada momento e a cada tempo o conhecimento que ele tem sobre tudo e todos. Ele conhece melhor o coração dos homens do que qualquer um de nós. Embora ele não seja, como dizem os homens, o maior psicólogo que já existiu, o melhor executivo que já existiu, o melhor administrador que já existiu, Jesus é o maior salvador que o mundo já conheceu, o único. Nada mais que isso. E ele aqui revela então sua onisciência, mas também ele revela sua filiação divina. Quando ele usa esta pergunta, e veja, Jesus sempre é muito didático, sempre foi muito didático, ele está mostrando a Pedro a sua relação com o Pai. Mas caminhando um pouco mais, ele vai mostrar a Pedro a sua ligação com ele. Ele diz: em Cristo, vocês são meus filhos, ou todos nós somos filhos de Deus, e não é esta gloriosa verdade que encontramos na palavra? Abram comigo em Hebreus 2. Usemos esse texto como um paralelo importante nesta noite. Hebreus capítulo 2. A tarefa do autor aos Hebreus é convencer os judeus crentes da superioridade de Jesus sobre Moisés, primeiro sobre os anjos, depois sobre Moisés, depois sobre os sacerdotes, porque para eles ainda tudo era muito confuso. Jesus foi o homem de Nazaré, filho do carpinteiro José, homem que aprendeu o trabalho com as mãos, homem que cresceu entre eles, homem que foi morto e crucificado injustamente, mas na mente de alguns parecia que isso não se encaixava. Mas aí notem como diz, ou como nos ensina a palavra do Senhor a partir do primeiro versículo do capítulo 2, e a necessidade então de entendermos a mensagem desta noite. Eu peço a atenção de vocês para a leitura que irei fazer. Por esta razão, por tudo que Cristo é, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Era a tentação daqueles judeus. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. O Evangelho que nós temos em mãos é o testemunho de tudo que é Cristo. Versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Não foi a anjos. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: quem é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu controle e do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Quando Jesus, ele juntamente com Pedro disse: vá, pesque, e com o que você pegar, você vai encontrar o que eu estou dizendo. Jesus disse precisamente a moeda que Pedro ia pegar. Ele não disse qualquer moeda que você achar lá, qualquer trocado que você resgatar. Ele disse uma estátua. Dê esta oferta por mim e por ti. Ele não precisava disso, mas ele precisava, como o Filho de Deus que se fez homem por amor ao seu povo, sofrer
E coroado de glória e de honra pela graça de Deus, ele precisava provar a morte por todo homem. Uma estátua cumpriu e atendeu à exigência da lei de Deus. 30 moedas de prata, suficientes para que o traidor o entregasse e ele fosse morto na cruz, se derramasse o seu sangue por vocês. Versículo 10 diz: porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. E aqui eu gostaria que vocês lessem comigo, a partir desta segunda metade, ou da metade do versículo de número 11. Vamos ler? Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Até aqui, filhos, é esta maravilhosa graça com a qual Cristo, ele nos transformou e ele nos deu então um novo viver. Filhos, eis a razão porque não deixou Pedro sozinho e nenhum dos seus discípulos. Filhos, é assim que nós somos chamados, nós que éramos estranhos às alianças. Filhos em Cristo Jesus, o autor da nossa salvação. A Páscoa, irmãos, é um momento tão maravilhoso. É o momento em que nós lembramos desta obediência e vida perfeita de Jesus Cristo. É o momento em que nós louvamos e celebramos ao Senhor o fato de que por seu sangue o preço foi pago, o escrito de dívida arriscado, nós fomos transformados pela fé em Jesus, filhos. E sabe o que é interessante em toda esta história? É que este Pedro que disse: sim, meu Cristo, meu mestre, ele cumpre a lei. Mais adiante, por temor aos homens, ele negaria o seu Cristo por 3 vezes. Diante dos homens, ele ouviria o galo cantar. E nós pensamos, e quando refletimos sobre esta passagem, imaginamos que aquele homem certamente nunca mais foi o mesmo quando ouviu a alvorada um galo cantar. Ele ficou marcado, porque aquele que disse: pegue esta moeda e dê por mim e por você, o negaria. Mas o Cristo não deixaria de cumprir o seu papel. Ele morreria por pecadores. Ele veio para os doentes, ele veio para os fracos. Ele veio para se doar e para entregar a sua vida. Ele veio para nos transformar em irmãos e filhos. Ele não deixaria de ir adiante. Pedro nega, seus companheiros fogem, mas o Senhor ressuscita gloriosamente depois de experimentar a morte, e com o seu precioso sangue fazer a expiação, o resgate por nossa alma. Aquele resgate imperfeito de moedas que deveriam ser dadas, foi substituído porque apontava para o resgate perfeito da nossa alma, que só poderia ser pago com o precioso sangue de Jesus. O que significa tudo isso para nós? O que significa tudo isso, irmãos,
para nós que conhecemos o Evangelho, graça, graça generosa, graça maravilhosa, graça de Jesus, que nos dá gratuitamente o preço e diz: toma e entrega pela fé como oferta diante de meu Pai. Graça que nos faz e nos traz a cobertura do seu sangue, a expiação pelos nossos pecados. Graça que retira o peso e a culpa dos nossos pecados e nos faz adorar e exaltar o Cordeiro livremente. Graça que restaura e que reconcilia o pecador e os seus filhos que não mereciam nada, porque são hábeis em negar constantemente o seu Senhor. Graça, graça generosa, graça transformadora, graça de Jesus. A Páscoa que nós vamos celebrar no domingo que vem é um momento em que nós somos convidados a refletir acerca da obra de Jesus, aquele que, para que os homens não se escandalizassem ou se enredassem em seus próprios valores e ideais, conhecessem a verdadeira providência para a nossa salvação que está em Cristo. É a palavra de Deus aberta e explicada para nós hoje, pura, simples, clara, direta. É a palavra que faz com que eu e vocês lembremos que esta expiação pela nossa alma, necessária, porém incompleta e imperfeita no passado, se tornou perfeita em Cristo. E deve ser recebida e apropriada por todos nós, abraçada por todos nós. É o que Ele nos manda fazer ainda hoje, quando nós pregamos o Evangelho. A graça de Cristo é generosa e, portanto, você precisa recebê-la nesta noite. Você precisa crer, você precisa confiar na obra de Cristo. Não é a tua fé que irá salvá-lo, porque a tua fé ela é inútil. Mas quando Cristo opera a sua generosa graça no coração do homem, Ele dá um presente também acompanhando-a, a sua fé, o dom de Deus, para que você creia nele. A nossa fé, ela oscila, ela é vacilante, um momento ela é alta, num período ela é baixa, ela nos conduz à confiança em nós mesmos. A fé em Cristo faz com que nós caminhemos seguros e entendamos que a base e o fundamento da nossa salvação é a sua justiça, o preço que Ele pagou na cruz, o Cordeiro que foi fisgado como um peixe e entregue para ser morto. Se você não confiar em Cristo, você continuará perdido e continuará andando debaixo da ira de Deus. O convite para todos nós hoje, para que celebremos esta graça generosa de Jesus, é também um convite para que olhemos com maior compaixão para aqueles que estão ao nosso redor e que não conhecem o Evangelho. A graça generosa de Jesus retira de nós qualquer sentimento de autojustiça. Retira de nós qualquer sentimento de que fizemos algo diferente e bom, melhor do que os outros. A graça de Jesus Cristo vai fazer com que olhemos para nós mesmos assim como Pedro, que não tinha aquelas 2 dracmas, mas Cristo providenciou para ele. Vai fazer com que nós olhemos para aqueles que estão ao nosso redor e entendamos que a situação deles é tão grave, tão séria, eterna, que nós deveríamos ser levados a orar mais. Eu tenho sentido falta, confesso aos irmãos. Pastores são repetitivos, não é verdade?
mas por uma boa causa. Eu tenho sentido falta de muitos de vocês aqui orando comigo. Eu sei que vocês podem vir. Vocês podem se esforçar para outras coisas. Vocês se esforçam para outras coisas. Vocês poderiam estar aqui orando mais, orando juntos com seus irmãos, pela conversão de seus filhos, orando por seus familiares que são descrentes, orando por seus colegas da escola que zombam do Evangelho, orando pelos cristãos que sofrem perseguição e pagam um alto preço por sua fé. Eu sinto falta de vocês, sinto. Abro o meu coração. Sinto falta das reuniões de oração antes do culto começar. Precisam ser retomadas. As senhoras pararam de orar, precisam voltar. Os homens precisam vir cedo orar. E não tenha desculpa porque alguns estão ensaiando no coral, nem todos são coristas. Outros podem se dedicar à oração. Precisamos disso. Precisamos entender que se não fosse Cristo, ninguém estaria aqui. Se não fosse Cristo, seríamos como o pior homem lá fora. Se não fosse Cristo, jamais entenderíamos e compreenderíamos quem Ele é, seu testemunho, sua autoridade, sua graça, generosa graça. Eu preciso reforçar aquilo que tenho sentido e que o Evangelho me constrange a dizer. Nós precisamos buscar mais ao Senhor e nós temos faltado nisso. Eu não digo que você não tem feito isso em casa. O onisciente Cristo sabe. Eu me refiro àquele testemunho que é tão necessário e que nós estamos perdendo em nossos dias, porque nós rapidamente gostamos de festa, nós gostamos de celebração, nós gostamos do tempo bom, mas a Escritura diz que em todo tempo devemos nos amar, e que na angústia é que o amigo realmente se torna irmão. Nós precisamos, irmãos, entender o que Cristo fez por nós, e isso deve nos mover a olhar para os perdidos com maior compaixão, sabendo que aquele que está ao nosso lado, que dá gargalhadas, que dá risadas, que é legal, está indo para o inferno. E às vezes nós não temos nem coragem de dizer o que pensamos, o que é a nossa fé. Vejam, o testemunho fala muito quando você está calado, mas a Bíblia não diz que você deve viver a vida toda testemunhando calado. Você precisa dizer quem você é. Eles precisam saber e conhecer a graça de Jesus. E como é que eles vão ouvir se não há quem pregue? Um pastor aqui num templo fechado fala para pouca gente. As ovelhas de Jesus espalhadas durante a semana, quando abrem as suas bocas, falam muito mais e alcançam muitos corações. Pensemos nisso. Meditemos sobre o que Jesus fez por nós, como Ele é maravilhoso, como nós estamos aqui para, em dedicação sincera, dizer: ó Senhor, nós te louvamos, mas que estejamos aqui também dispostos a servi-lo em toda e qualquer situação. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, Deus de infinita graça, bondade e misericórdia, te louvamos. Te louvamos por Jesus Cristo, aquele que cumpriu perfeitamente toda a lei, aquele que se humilhou a ponto de, sendo filho do rei, ofertar pela expiação, pelo resgate da alma, não da sua, mas entregar a sua própria alma para nos resgatar dos nossos próprios pecados. Nós te louvamos, ó Senhor, porque por tua graça generosa, as dracmas que não tínhamos, o Senhor providenciou. Valorosas dracmas de sangue, precioso sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, para nos tornar puros, santos filhos. Ó Senhor, não merecíamos ser chamados assim. Estranhos nós éramos, inimigos nós andávamos assim. Mas o Senhor, pela graça generosa de Jesus, nos transformou no que somos, filhos. Ele nos chama irmãos.
Ele recebe a nossa devoção, Ele atentamente declara os nossos louvores ao Senhor como nosso intercessor e mediador. Ó Senhor, bendizemos o Teu nome e Te exaltamos por Tua graça generosa. E rogamos que esta graça, nesta noite, alcance a todos os corações, dos pais e dos filhos, dos pequenos e dos grandes, dos jovens e dos velhos. Que esta graça maravilhosa seja anunciada por todos nós. E que quando olharmos para aquele que está ao nosso lado e que vive debaixo da Tua santa ira porque está condenado, que possamos orar e pedir ao Senhor a oportunidade para testemunhar das maravilhas do Senhor que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É no nome de Jesus que oramos. Amém.